Atlântida no Reino das Trevas. Roger Bottini Paranhos. Capítulo 10. Nasce um mito. A deusa Ártemis. Mais 25 anos se passaram neste mesmo cenário. Pouca coisa havia mudado. Atlantes de ambas as raças morriam a centenas, diariamente, na insana batalha racial. Mas, ao mesmo tempo, ocorriam cada vez mais nascimentos. As novas gerações, provindas de espíritos exilados de capela, corrompiam os valores sagrados e eram pouco dedicadas ao estudo e ao progresso. As camadas sociais mais baixas dedicavam-se rotineiramente a festas e orgias, sem nenhum cuidado, levando as mulheres, quase sempre embriagadas, a terem vários filhos bastardos, sem nenhum controle. A falta de trabalho e ocupação educacional, intelectual ou artística fazia com que todos se preocupassem demasiadamente com o sexo desenfreado. Músicas voltadas para a sexualidade estavam cada vez mais na moda, captando o interesse até mesmo das crianças, assim como acontece nos dias de hoje, anunciando um colapso social sem precedentes. A cultura havia deixado de ser um lazer prazeroso. Somente o culto aos sentidos da carne atraía a atenção das massas. A sociedade desorganizara-se definitivamente em toda a Atlântida. Cada um vivia para si, procurando atender somente seus interesses mesquinhos. Crimes hediondos eram cometidos, sem controle, tudo em busca do prazer extremo. Não existia um conjunto de serviços e leis que garantisse a segurança da coletividade. A única estrutura organizada era o exército. Ninguém poderia negar-se a lutar. A punição seria a morte. Quem era escolhido recebia rigoroso treinamento e passava por um sofisticado processo hipnótico para dedicar-se com o máximo afinco às batalhas, já que, a cada dia, havia desinteresse maior pelo trabalho e pelo bem comum. As drogas, que antes dominavam apenas as regiões afastadas, invadiram a capital Poseidones e tornaram-se presença frequente nas intermináveis festas, tanto populares como das elites. Tudo caos e desregramento. Essa era a rotina da terra de Poseidon. A raça vermelha, por ser essencialmente agrária, adaptou-se melhor a esse período de privação e desequilíbrio social. Eles eram mais acostumados à vida dura, portanto, não estranhavam e até mesmo se regozijavam pelos desafios. Já a raça branca entregou-se à bebida, às drogas e à corrupção nos grandes centros. Naqueles dias, encontrar jovens mortos por overdose nas ruas era algo comum. Raramente caminhávamos por ela, a fim de evitar esse cenário trágico. Preferíamos sobrevoar os centros populacionais em direção aos campos ou às praias desertas, onde a vida era tranquila. Sem nenhuma dúvida, a ociosidade resultante da vida fácil que tínhamos por causa da modernidade tecnológica de nossa sociedade levou-nos com mais rapidez à decadência de valores, fato que teve menos impacto entre os vermelhos. Infelizmente, éramos mimados e arrogantes. A raça vermelha tinha seus defeitos também, mas possuía uma estrutura social mais conservadora e um líder austero, o que evitou estragos como os que ocorriam entre nós. Gadeir pouco se importava com o destino da raça branca. Para ele, seus súditos eram um desagradável empecilho, úteis apenas atuando como seus instrumentos na guerra. Ele desejava apenas reinar sobre todo o continente, nada mais que isso. O bem comum não lhe interessava. Certamente os valores que carregamos de vida em vida definem nossa personalidade. Mas o meio em que vivemos também tem um enorme peso, influenciando-nos em nossas vivências. Somente almas equilibradas conseguem viver em harmonia em meio ao caos. E assim, com o passar dos anos, o clima espiritual em Atlântida piorava gradativamente. O índice de crimes crescia diariamente. O amor e o espírito de fraternidade foram sendo cada vez mais esquecidos, para serem substituídos pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. As gêmeas Arnak, Rio e eu continuávamos exatamente iguais. Simplesmente não envelhecíamos, graças às câmaras de rejuvenescimento da Grande Pirâmide. As gêmeas estavam com 50 anos de idade e pareciam belas jovens de 20. E eu já havia ultrapassado os 75 anos e aparentava pouco mais do que elas. Arnak também se mantinha jovial e cheio de energia. Ele se alegrava muito com isso.
Todos os dias, olhava-se no espelho e dizia para si mesmo, indiferente à tragédia social que nosso povo vivia: Meu velho, você está ficando cada dia mais jovem e belo. E em todos esses anos, ele jamais parara de seduzir as mais lindas jovens que desabrochavam como belas flores a cada primavera. Sua distração favorita era ficar observando as filhas das mulheres com que o tinha encantado no passado e esperá-las chegar à idade adequada. Depois, era só seduzi-las com sua habilidade em comum, desenvolvida e aprimorada por décadas. Suas mães tentavam evitar que isso acontecesse, mais por despeito de terem sido rejeitadas do que por um desejo de protegê-las. Na verdade, algumas até invejavam as próprias filhas, pois desejavam, de forma febril, estar no lugar das jovens. Esse era o atual padrão espiritual dos habitantes da grande ilha. Talvez nossa aparente juventude eterna, semelhante à dos Atlantes da época de ouro, causasse ainda mais fascinação nas pessoas comuns. Nossa simples presença causava espanto e admiração, intensificada por nossa estonteante beleza e nosso status de sacerdotes do Vril. Arnak e as meninas se aproveitavam disso, causando suspense, na medida em que se escondiam o rosto com capuzes elegantes presos às suas capas escarlates. Eles privavam os comuns de os verem, permitiam a eles apenas rápidos momentos de proximidade, enfeitiçavam com um olhar hipnótico e depois simplesmente desapareciam, misteriosamente, deixando aquelas pobres pessoas instáveis e inseguras sob completo estado de admiração e paixão. Sim, caro leitor, é verdade, comportávamos-nos como verdadeiros vampiros. Alguns fãs mais intensos perdiam o sono, não comiam e choravam de saudades por pessoas que nem mesmo conheciam. Os mais extremos davam cabo da própria vida, vitimados por uma fascinação inexplicável. Isso se não morressem de tristeza ou fome, em decorrência do misterioso encantamento. Enquanto nos preocupávamos com a aparência, Gadeir agia de forma oposta. Sua obsessão pelo poder o levava a desligar-se dos interesses da vida humana. Ele vestia uma túnica negra, com um capuz que cobria parcialmente sua cabeça. Ao contrário de nós, ele desejava esconder seu aspecto repulsivo. Acreditávamos, naqueles dias, que, debaixo daquela túnica larga, existia apenas pele e osso. O aspecto anorexo de seu rosto causava-nos espanto. Como alguém que tinha tanto poder com o Vril poderia definhar-se daquele modo? Algum tempo depois, descobrimos o motivo. Seu sentimento contínuo de ódio e os perigosos rituais de magia negra, os contatos com entidades espirituais das profundezas do astral da Terra, hoje em dia conhecidas como dragões, e o perigoso manuseio da energia inversa do Vril aceleraram o processo de degeneração celular de seu organismo. Bem que, naquela época, ele já beirava os 100 anos, mas para os Atlantes da Era de Ouro, nessa idade ainda se vivia com plena saúde e vitalidade. Meus pais, por exemplo, tinham idade superior à de Gadeir e prosseguiam firmes no trabalho de preparar o grupo que partiria para o mundo primevo da Terra. Os cabelos de Atonis, Krish, Nasser e Artemis já estavam grisalhos, mas suas peles não tinham uma ruga sequer, e a vitalidade era a mesma da juventude. A sintonia com o amor opera milagres, atraindo fluidos energéticos salutares, ao contrário das ondas do mal, que causam diversas doenças. Esse era o caso de Electra, que já tinha adoecido diversas vezes, inclusive de câncer no fígado, em 2 ocasiões. Só escapou da morte por causa da avançada tecnologia de cura da Grande Pirâmide. A inveja é um sentimento que desencadeia toxinas astrais diretamente no fígado do corpo físico. Electra estava um caco, parecia ter 200 anos, assim como Gadeir. Lembrava muito aquelas bruxas medievais que vemos em filmes. Naqueles dias, a diferença dimensional entre o mundo primevo e a Atlântida praticamente deixara de existir. Os navegadores que se aventuravam pelas proximidades da grande ilha avistavam-na com facilidade e ancoravam em suas praias, procurando explorar aquelas novas terras. Alguns até mesmo chegavam com avidez de enriquecerem com os tesouros daquela gigantesca ilha misteriosa. Nosso imenso país foi considerado uma ilha apenas pela pouca percepção dos habitantes do mundo primevo, que não tinha ideia de sua vastidão. A Atlântida nunca foi uma ilha, ao contrário, sempre foi um imenso continente. Era muito maior que a Grã-Bretanha, por exemplo. Esta sim, uma ilha, em comparação com a terra de Poseidon. E, quando eles descobriram a beleza fascinante do Oricalco, suas visitas tornaram-se ainda mais constantes.
Pobres dessas criaturas que acreditavam encontrar nativos ingênuos e prontos para serem explorados. Atlas fez muitos prisioneiros, os quais utilizava na guerra ou em experiências para alcançarmos cientificamente. Como estávamos praticamente na mesma dimensão, de forma definitiva, ele percebeu que tinha uma nova massa humana para jogar nos matadouros dos campos de batalha. Para contrapor-se à nossa tecnologia, ele criava verdadeiros escudos humanos, pois precisava de mais e mais guerreiros para segurar os avanços de nossas tropas. Lembro-me do dia em que Rio entrou em uma das salas de estudo da Grande Pirâmide e disse-nos assombrado: "Vocês não vão acreditar no que está acontecendo na praia. Um barco do mundo primeiro ancorou e seus tripulantes desembarcaram faz menos de uma hora. Eles estão conversando com os populares curiosos. Que cena insólita!" Eu olhei para ele surpreso e disse para as gêmeas que trabalhavam ao meu lado: "Vamos, meus amores, temos que ver isso de perto." Ao chegarmos à praia, logo avistamos o aglomerado de pessoas em torno daqueles seres primitivos, e notei que a diferença entre nós e eles praticamente já não existia. Lembrei-me da minha primeira viagem ao mundo primeiro, na adolescência, e percebi como havíamos descido ao nível vibracional deles. Naquela época, éramos como seres diáfanos, luminosos, em comparação com o homem descendente dos primatas da espécie Homo sapiens. Agora, mal se percebia essa diferença, a não ser por nossa alta estatura e pela elegância dos traços, muito mais refinados do que os deles. O mais interessante foi o comportamento dos visitantes. Apesar de sermos maiores e aparentemente mais fortes, eles tentavam nos iludir como se fôssemos seres estúpidos, assim como fez o homem branco com os indígenas na colonização do Brasil. De forma maliciosa, tentaram nos assustar com suas lendas ridículas e falavam de forma como se fôssemos retardados, supersticiosos ou tolos. Galeato e Panteuer se cansaram, então, daquele teatro ridículo apresentado por nossos visitantes e apenas ergueram as mãos. Com um gesto lento e pausado, desintegraram os invasores com um vril, sem dar-lhes tempo para qualquer argumentação. Em seguida, fizeram o mesmo com sua precária e imunda embarcação, que empobrecia nossa deslumbrante paisagem. Os populares fugiram assustados, com medo de que os sacerdotes do quinto elemento lhes fizessem algum mal por terem dado atenção aos invasores indesejados. Digo-lhes mais, se Galeato não tivesse tomado essa atitude, nós teríamos dizimado aqueles seres vis. Ele percebeu nosso olhar de aprovação e falou-nos esboçando um sutil sorriso enquanto se afastava da beira da praia. Precisamos conversar sobre isso com Gadeir. Devemos analisar no que essa interação com o mundo primitivo pode nos ser útil na guerra. E, com desdém, completou, olhando para o local onde aquelas criaturas desprezíveis foram desintegradas. Talvez esse lixo possa nos servir de alguma maneira. Nós concordamos com um significativo olhar e voltamos para nossas atividades. Eu já havia ouvido falar do aporte de tais navegadores em nossas praias, mas sempre na região da Atlântida Oriental, onde a civilização europeia se aventurava com mais frequência nos mares. No lado das Américas, essa tinha sido a primeira vez. Poucas semanas depois, pelo meio da manhã, eu estava de pé, apreciando da sacada de nosso apartamento a paisagem encantadora da floresta ao lado, quando comecei a sentir uma estranha sensação. Minha querida mãe de criação, Ártemis, começou a povoar repentinamente meus pensamentos. Procurei concentrar-me mais para tentar captar do que se tratava, enquanto Sol e Lua se atinham às suas atividades. Talvez este tenha sido um dos motivos principais para termos ficado juntos por todos esses milênios. Elas sempre foram muito parecidas comigo. Eram introspectivas e sabiam a hora de compartilharmos bons momentos e quando deveriam cuidar de si mesmas. Tínhamos um ritmo perfeito, uma vez que nunca ficávamos entediados, porque percebíamos quando deveríamos dar espaço às nossas almas, que apreciavam a liberdade como o bem mais precioso. Naquele instante, Lua estava sentada sobre o divã, seminua, com o queixo apoiado sobre o joelho, acariciando suas pernas, em busca de inspiração para seus poemas, enquanto o Sol caminhava de um lado ao outro, com scripts para sua próxima peça, sussurrando bem baixinho o texto que teria de interpretar. Ela vestia apenas uma túnica branca transparente, que ressaltava a beleza reveladora do contorno de seus seios. Contudo, naquele momento,
Eu não podia apreciar as duas deusas que dormiam toda noite lado a lado comigo. Sol sempre à esquerda e lua à direita. Com o pensamento completamente voltado para o interior de minha mente, eu pude ouvir um sussurro distante, quase um apelo. Meu filho, eu preciso de sua ajuda. Eu me sobressaltei, despertando a atenção das gêmeas, que pareciam duas panteras em alerta, e olhei levemente para baixo, à direita, buscando escutar melhor no âmago de minha alma. Só então visualizei os inconfundíveis olhos acinzentados de minha segunda mãe. Artemis! Sussurrei. Ao ouvirem a menção ao nome de nossa grande mãe, as gêmeas entraram em estado de alerta, como duas felinas prontas para o ataque, com seus vivos olhos brilhando. Lua se ajoelhou sobre o sofá e Sol guardou seus textos sobre a mesa, aguardando que eu me manifestasse. Elas sabiam que era melhor não me interromper naquele instante. Depois de alguns momentos de hesitação, eu perguntei: aonde devo encontrá-la, minha mãe? As gêmeas perceberam que era um apelo telepático de Ártemis e começaram a vestir imediatamente seus trajes negros. Poucos segundos depois, captei sua última mensagem telepática. Nas margens do Egeu, preciso conter Atlas. Sozinha não conseguirei. O mar Egeu é o mar interno da bacia do Mediterrâneo, situado entre a Europa e a Ásia, estendendo-se da Grécia a oeste e vai até a Turquia a leste. Ao norte, possui uma ligação com o Mar de Mármara e o Mar Negro, através do Dardanelos e do Bósforo. Diversas ilhas estão localizadas no Mar Egeu, inclusive Creta e Rhodes, que formam o seu limite meridional. Eu olhei para as gêmeas que estavam deslizando as calças de napa preta por suas estonteantes coxas curvilíneas e disse-lhes: Ártemis precisa de nós do mundo primevo, precisamos partir imediatamente. Elas me olharam como duas feras prontas para o combate e responderam a uma só voz: é para já! Naquele mesmo instante, contatei Arnak e Rio, e em menos de 30 minutos nós 5 estávamos partindo em uma rápida nave supersônica. A velocidade que podíamos atingir naqueles dias era bem menor, já que a atmosfera de Atlântida havia se tornado muito densa, quase igual à do mundo primevo. Se acelerássemos além do limite, poderíamos rachar ao meio a nave ou causar uma tragédia. Os portais entre as dimensões nem eram mais necessários. Adentrávamos e saíamos do mundo primevo sem notar diferença significativa com relação à faixa vibracional de Atlântida. Hoje em dia, fico abismado quando lembro que, na época do Antigo Egito, levávamos 2 ou 3 semanas para descer o Nilo de barco, sendo que, naquele tempo ainda mais remoto, cruzávamos distâncias imensamente maiores em poucos minutos. Mesmo nos dias de hoje, a humanidade não atingiu um grau de mobilidade física semelhante ao dos tempos áureos de Atlântida. Poucos instantes depois, reduzimos a aceleração e lá de cima presenciamos o problema que afligia Ártemis. Na atual Grécia, às margens do Egeu, o exército de Atlas estava invadindo a região, com o objetivo de anexar os povos do mundo primevo para utilizá-los em sua luta contra HDI. Aquele povo primitivo até tentou resistir, mas era impossível lutar contra um Atlante, ainda mais este sendo Atlas, o mais poderoso sacerdote do Vril entre todos os espíritos advindos de Capela. O antigo povo pelasgo já estava de joelhos, em meio aos corpos de boa parte de seus irmãos que foram trucidados por uma onda energética do Vril. Os próprios gregos ignoravam sua origem e procuravam explicá-la com lendas fantásticas, algumas com base em fatos como este que narraremos agora. Esses mitos foram construídos a partir da experiência dos povos que, em tempos muito distantes, habitaram a região do Mar Egeu. Esses povos não gregos, de origem mediterrânea, terminaram sendo denominados pelos antigos como pelasgos. Isso ocorreu em um período bem anterior ao dos gregos micênicos. O primeiro povo registrado historicamente a chegar à região agora conhecida como Grécia, o extremo sul da Península Balcânica, e os primeiros que podem ser considerados gregos etnicamente. Mais tarde, o país foi invadido por povos arianos, aqueus idórios, principalmente, os quais acabaram por se mesclar e deram origem aos helenos. Aterrissamos a nave e rapidamente corremos até Ártemis, que havia se colocado perigosamente entre o exército atlante e o massacrado povo pelasgo. Ao ver aquele grupo de capas pretas chegando ao campo de batalha, Atlas irritou-se gritando: "O que vocês querem aqui? Não se intrometam nessa batalha!"
Quando chegamos ao lado de nossa grande mãe, as gêmeas instintivamente a beijaram, esquecendo-se de que tinham abandonado o amor e o carinho dela para dedicar-se, junto a mim, ao lado sombrio. A maior sacerdotisa do Vril que a Atlântida conheceu acolheu-as com imenso carinho, indiferente às suas equivocadas escolhas. Eu rapidamente respondi, colocando as mãos sobre os ombros de Arnak e Rio, que mantinha os braços cruzados sobre o peito em tom desafiador. Atlas, não permitiremos que você escravize esse povo primitivo. Essa luta é injusta. Um dos líderes dos Pelasgos gritou. Sim, é uma luta de deuses contra homens. Zeus, o pai das divindades, agora nos enviou seus filhos para proteger-nos. Naquele instante, o pobre exército pelasgo gritou vivas, com imensa esperança nos olhos. Na antiguidade, qualquer pessoa que se destacasse do povo comum era vista como um deus, e não somente naquele período remoto. No Antigo Egito, na Grécia, na Babilônia e com outros povos, isso se repetiria muito depois, tanto que Ártemis viria a tornar-se uma divindade em duas ocasiões. Primeiro, naquele momento, como Ártemis, e depois, em sua encarnação como Tote, tornando-se, posteriormente, o deus egípcio da escrita e da sabedoria, e que foi adotado também pelos gregos em sua personificação como Hermes, que ficou conhecido como Mercúrio pelos romanos. Os romanos acreditavam que Mercúrio era filho de Júpiter e Maia, filha de Atlas, mais uma das diversas confusões que ocorreram com o passar dos séculos. Maia era irmã de Gadeir. A filha de Atlas era a iluminada Alcione, que terá importante papel em nossa narrativa. Assim, um mesmo espírito grandioso ocupou dois postos no panteão grego, Ártemis e Hermes. Esse fato ocorreu da mesma forma entre os santos da Igreja cristã. João Evangelista e Francisco de Assis são os mesmos espíritos, que se tornou duas vezes santos. Isso é algo muito comum, porque espíritos excelsos geralmente tornam marcantes suas existências. Atlas, igualmente, tornar-se-ia uma divindade para esses povos, tanto que as águas além do portal de Hércules seriam chamadas de Mar de Atlas e ficariam conhecidas futuramente como Oceano Atlântico, em referência a essa personalidade marcante da história de nossa humanidade. Quando Atlas tentou anexar esses territórios para fortalecer seus exércitos, os antigos gregos, assustados, chamaram a terra de Poseidon de Atlântida, que significava terra de Atlas. As estátuas que erigiram a ele no futuro o retratavam como gigante, carregando o mundo nas costas. Essa demonstração de respeito e temor refletia bem a forma como esses povos da dimensão primeira o viam. Grandes homens e grandes mulheres, na antiguidade, terminavam tornando-se deuses e deusas aos olhos do povo simples. O rei da Atlântida Oriental se aproximou e disse, com os dentes cerrados de raiva: Andrei, você sabe que preciso dessa gente para manter a guerra atlântica equilibrada. Os avanços tecnológicos de vocês também são uma vantagem justa. Atlas estava certo. Nós utilizávamos recursos que tomavam a luta desigual. Como eu poderia questioná-lo a esse respeito? Ártemis, então, falou serenamente. Atlas, meu irmão, esse povo não faz parte de nosso mundo. Deixe-os fora de nossos problemas. Já os temos em grande quantidade em nossa terra. Permita que eles sigam suas vidas, lutando suas batalhas, em um mundo que lhes é apropriado. Mundo apropriado? Questionou Atlas. Ártemis, você ainda não percebeu que não há mais diferença entre nós e eles? A sábia sacerdotisa do Vril retrucou. Sim, percebi, mas ainda continuamos muito superiores a eles. Temos poder sobre o Vril, inteligência mais desenvolvida e recursos tecnológicos que os deixam indefesos. Mesmo que você não utilize o quinto elemento, somente seu armamento e a força superior de seu exército de gigantes serão suficientes para vencer com larga vantagem. Atlas caminhou de um lado a outro e, demonstrando irritação, completou com sua voz potente. Não vou permitir que Gadeir vença. Eu preciso anexar esses exércitos do mundo primeiro. É o único recurso que tenho para evitar o domínio absoluto daquele demônio. A balança do Vril está cada vez mais pendendo para o lado da raça branca. Não sei por quanto tempo mais conseguirei evitar que Gadeir me atinja de forma definitiva. Preciso me precaver. Se eu tiver que lutar contra vocês para apropriar-me desses exércitos primitivos, eu farei.
Ártemis foi irredutível em sua posição. Disse-lhe que não arredaria o pé daquele local, em defesa dos Pelasgos. Atlas sacudiu a cabeça contrariado e disse-nos: Então, que assim seja. Vamos ao confronto. Todos se colocaram a postos para o combate. Olhei para Ártemis e senti a angústia no peito daquela adorável mulher que eu tanto amava. Ela não sabia o que era combater. Duvido até que ela conseguiria usar o Vril em sua forma inversa para contrapor-se a Atlas, apesar de seu assombroso poder. Um espírito amoroso não conseguiria matar nem mesmo a mosca. Imagine seus semelhantes. Senti seu estado febril, com desconforto por ter de enfrentar aquela situação. Atlas, indiferente, virou-se e começou a caminhar em direção ao seu exército para comandar a batalha. Eu acompanhei os primeiros passos do gigante e, então, disse-lhe com voz forte e determinada, sem pensar muito na consequência de minhas palavras. Atlas, meu irmão, e se nós eliminarmos um poderoso sacerdote do Vril da raça branca? Isso seria suficiente para você deixar em paz esses povos indefesos? Ele parou, pensou por alguns instantes, um tanto surpreso, e perguntou: O que você quer dizer com isso? Sem titubear, respondi: Dentro de 2 semanas eliminarei o sacerdote da raça branca. E não me refiro aos de segunda linha, mas sim um dos principais, aqueles que realmente pesam na balança do Vril. Você aceita este acordo? Um poderoso sacerdote do quinto elemento em troca da paz e da liberdade dos povos do mundo primeiro? Atlas sorriu e falou de forma irônica. Andrei, o que você está planejando nessa cabeça cheia de minhocas? Depois ele gargalhou e disse-nos: De acordo, mate um sacerdote de primeira linha dos brancos em 2 semanas, e eu retirarei minhas tropas do mundo primeiro. Só sairei daqui quando cumprir sua promessa. Eu confio em você, mas quero ver se tem coragem de roubar um sacerdote debaixo das barbas de Gadi. Eu fiz um sinal afirmativo com a cabeça e ele retribuiu. Aquele gesto era um pacto de honra. Eu sabia que poderia confiar na promessa que ali firmáramos. Em seguida, ele retornou para o acampamento provisório que havia montado nas praias do mar Egeu, gritando comandos militares aos seus homens, para evacuar o campo de batalha. Ártemis virou-se para mim e falou agoniada: Meu filho, o que você pretende fazer? Eu passei a mão delicadamente em seu rosto gracioso e disse: Minha mãe, nem queira saber. Esse é o mundo do qual você não pertence. Deixe que nós, que vivemos em sombras, resolvamos esse problema. As gêmeas fizeram um sinal de que concordavam com minhas palavras e a abraçaram. Ela ia tecer algum comentário, mas preferiu calar-se. Apenas colocou a mão sobre seus delicados lábios em sinal de aflição. Poucos instantes depois, os habitantes do mundo primeiro se aproximaram lentamente e começaram a fazer reverências a ela, em gratidão por sua intervenção em favor daquele povo simples. Com o passar das décadas e dos séculos, essa história seria contada como a grande luta que o povo grego travou contra os gigantes atlantes. Obviamente, eles afirmariam que lutaram de igual para igual, até que o grande Atlas apareceu e rompeu com o equilíbrio da batalha. A deusa Ártemis, então, convocou sua legião de seres infernais, todos vestidos de negro, para ajudá-la a pôr fim na batalha em favor deles. Assim nascem as lendas e os mitos. Essa era a história naquela época. Com o passar dos séculos, foi lentamente sendo distorcida, até a forma como a conhecemos hoje. E, como a Ártemis realmente tinha um porte superior e um brilho especial, dignos dos maiores deuses do Olimpo, não foi difícil essa lenda ganhar força até os dias atuais. Assim, Ártemis passou a ser cultuada como uma das 12 divindades do Olimpo e a mais popular entre elas. Inicialmente, foi ligada à floresta e à caça. Depois, associaram-na também à luz da lua e à magia. Filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo, ficou conhecida pelos romanos como Diana. Claro que essas informações são lendas, assim como todas as divindades criadas a partir de personalidades incomuns. Em seguida, conversamos mais um pouco entre nós. A saudade era muito grande e desejávamos usufruir um pouco mais da companhia de nossa querida mãe. Eu percebi que Arnak e Rio não estavam entediados, apesar de estarem no mundo primeiro da Terra. Estavam se divertindo muito com aquela gente pequenina. Tanto que passou a realizar danças tribais para comemorar a vitória.
Os chefes dos povoados da região nos convidaram para participar da festa comemorativa. Tentamos declinar, mas não foi possível. Tivemos que ficar pelo menos mais um pouco, até que um jovem guerreiro, que parecia ser mais velho do que eu na aparência, aproximou-se, carregando em seu colo uma criança, e perguntou-me, ajoelhando-se na minha frente: Desculpe minha impertinência, mas você é Andrei? Eu fiquei em silêncio por alguns instantes, tentando reconhecer aquele rosto que não me era estranho. Percebi que Artemis sabia de quem se tratava. O rapaz, então, completou com os olhos marejados. Eu me chamo Agamedes. Eu nasci gravemente enfermo, sem expectativa de viver até a adolescência, mas fui curado por você e por sua esposa, quando eu era apenas uma criança. Vocês mudaram minha vida, pois me deram a oportunidade de eu ser feliz, casar e ter filhos sadios para fortalecer nosso povo. Aquela afirmação causou-me um choque. Sim, eu me lembrava dele. Em uma de nossas muitas viagens, quando vivemos no mundo primeiro, eu e Evelyn fôramos àquela região e curamos muitas crianças. Evelyn tinha nascido para isso, curar e amar seus semelhantes. Eu apenas tentava viver como ela. Naquele momento, pensei sobre o quanto eu tinha ficado conhecido naquele período por causa dessas curas com o vril e o quanto isso tinha despertado a cobiça de Atlas e Gadeir, sobre o meu impressionante poder com a grande energia. Evelyn morrera exatamente por esse motivo. Uma onda de mal-estar invadiu meu peito e desejei amaldiçoar aquele rapaz e todos os outros que havia curado no passado. Senti vontade de matá-lo, bem como também a seu filho, para aplacar meu ódio. Porém, contive-me, em decorrência da expressão de eterna gratidão em seu rosto e também pela presença de Artemis ao meu lado. Minha vida já era suja demais para demonstrá-la na frente de minha querida mãe. Por isso, apenas respondi com voz reticente. Não sou o Andrei, mas o conheci. Tanto ele quanto sua esposa. Eram criaturas especiais, principalmente ela. Eu também os admirava muito. Agamedes não se convenceu com minha resposta, achando que eu estava negando apenas por modéstia, e colocou seu filho em meus braços, dizendo: Por favor, segure-o um pouco, ser divino. Quero que meu filho seja abençoado como eu fui. Aquela atitude me enervou ainda mais. Entretanto, o olhar mágico da criança me desarmou. Era um menino doce, sereno e tranquilo. Seus cabelos, com longos cachos dourados, e seus grandes olhos claros me hipnotizaram por alguns instantes. O sorriso infantil, ingênuo e sem maldade trouxe-me um pouco de paz interior. Eu imaginava que aquela criança ainda nem falava, mas eis que, de repente, perguntou-me com sua voz infantil: Por que você usa essa capa negra? Completamente desarmado diante daquela situação insólita, eu apenas respondi com amargura na voz: Porque esta é a cor de minha alma.